Dia de finados, dia daqueles que já partiram, que passaram para o outro lado da vida e dos quais raramente se tem alguma notícia. E seguem as práticas do mundo material, cada um tem a sua prática, um visita o cemitério, o outro não, o outro ora, o outro chora, o outro relembra os bons momentos, o outro relembra os traumas que aquela pessoa o fez passar, ou os traumas que quem ficou fez aquela pessoa enfrentar. E um acende vela, o outro leva flores, o outro pinta o túmulo, o outro deixa o túmulo magnífico, de forma até chique, esplêndida. Então cada um segue com o seu costume, de acordo com as suas crenças e com o seu aprendizado. Eu converso com os seres que passaram para o outro lado da vida desde que eu tinha 16 anos. Faz um bom tempo, hein? Eu tenho 55. Desde 8 anos, eu frequentava com a minha mãe um centro que parecia uma espécie de um terreiro. E desde aquele tempo eu observava o que acontecia ali. Então tinha uma casinha que era de chão, tinha uma mesa, uns bancos em volta. E ali tudo corria solto, não existia educação mediúnica, os médiuns não tinham desenvolvimento, simplesmente eles tinham aquela habilidade e ali eles colocavam em prática. Então, vamos dizer, os espíritos, né, eles se manifestavam da forma como eles bem desejavam. Então eles batiam nas pessoas, rasgavam até as roupas, né? Daí depois esse senhor dava uma camisa, uma roupa para a pessoa poder ir embora. E ali eu observei muita coisa, até que eu fiz 12 anos e eu pude me sentar à mesa. E, claro, eu tinha medo de apanhar, obviamente, porque a maioria apanhava ali. Mas ao mesmo tempo eu pensava, puxa vida, desde 4 anos de idade eu cuido da minha mãe e eu faço o serviço da casa. A gente era muito pobre financeiramente, tirava água de poço, cilindrava pão, andava nessas estradas com uma vizinha para buscar abacate para fazer sabão de tacho, para catar café que sobrava depois da colheita para torrar, enfim. E aos 11 anos eu já fui trabalhar de babá, estudava, trabalhava de babá e cuidava da casa. Então eu pensava, puxa vida, eu acho que eu não preciso apanhar, né? E não apanhei, mas aí na sequência esse senhor partiu e nós passamos a frequentar um outro centro espírita que era na casa de uma pessoa. Não podemos nem chamar de centro espírita porque ainda era um trabalho muito rudimentar, que era feito na casa de uma senhora e as pessoas gostavam de estar ali, e ali também eu ia com a minha mãe. A minha mãe que sempre gostava de ir nesses lugares, mas até então a gente também participava da Igreja Católica, que veio da base da família do meu pai. Enfim, e desse lugar, dessa casa, aí nós fomos para um centro espírita e olha como a vida é, resumindo rapidamente aqui para você. Nesse centro que nós fomos, onde eu entrei com 14 anos, com 16 eu comecei a participar de todos os trabalhos, a fazer palestras no início dos trabalhos e a fazer muitos estudos, e trabalhei com a evangelização de crianças, implantei a evangelização porque não tinha, as crianças ficavam correndo e gritando. Com o tempo comprei bancos, comprei aparelho de som, microfone, aprendi a tocar violão para tocar com as crianças, para a gente fazer apresentação para os pais. Então assim, eu formatei a evangelização das crianças ali, de uma forma bem leve, de uma forma bem gostosa, né? A gente sentava na grama, era um sítio, debaixo das árvores, até que com o tempo construímos uma casa e lá ficou então sendo a evangelização de vários grupos nos seus respectivos cômodos. E em todo esse tempo conversando com quem passou para o outro lado da vida. Se eu for contar aqui todas as experiências, nós vamos fazer um vídeo aqui de 10 horas e ainda olha lá se daria tempo para contar. Mas
nesse centro, o que eu ia dizer é que esse senhor com o qual eu comecei a fazer todo esse trabalho de base mesmo, trabalhar, atuar e não só participar, ele era uma carta marcada, era um ser que eu tinha que encontrar, que hoje trabalha conosco aqui no portal e na hierarquia de Metatron. Então é um grande ser realmente, ele era muito firme, as pessoas tinham até medo, ele falava assim, se você não entender, eu vou abrir a sua cabeça com um martelo e vou colocar a informação lá dentro. Ele falava brincando, mas de forma muito firme. E ele coordenava aquele trabalho e iam centenas de pessoas, era no final de semana, no domingo à tarde, enfim. E aí depois disso eu comecei a participar simultaneamente, deixei a igreja e fui para muitos centros espíritas, inclusive um outro centro espírita lá nessa cidade, que não é na minha. E depois aqui também comecei a participar de um, de dois, comecei a fazer palestras em toda a região, coordenar estudos de desenvolvimento da mediunidade, estudos de André Luiz, das obras de André Luiz com Chico Xavier e assim por diante. Então, nesse tempo todo, eu fui doutrinadora dos grupos, né, que se formavam, sempre eu ficava com um grupo toda semana, e ali, então, os seres se comunicavam e nós atendíamos e eles eram encaminhados. Então, o que eu quero já deixar claro aqui é que, como se acredita que os seres são encaminhados, para onde eles vão, depende da crença de cada lugar. Então, por exemplo, hoje as informações, o conhecimento e a experiência que eu tenho é muito mais profunda e muito diferente de tudo isso. O que não anula todos esses trabalhos, mas complementa e aprofunda de uma forma mais avançada, rica de detalhes. Por quê? Porque como são muitas décadas nesse trabalho, então a cada vez eu ia tendo novos questionamentos, né? Espera, mas o ser disse isso? Isso não parece muito bem com o que a gente está acreditando que está acontecendo. Eu acho que existe algo mais. E aí eu buscava aquela informação e depois, num outro ponto, acho que tem algo mais e buscava outra informação. Então hoje essas informações do além da vida física, né? Elas estão no livro do Mineral Sideral, que está disponível no site rosneidebelo.com para venda somente nesse mês de novembro, né? O Desabrochar da Rosa também, que é autoconhecimento, autodesenvolvimento, quem eu sou, quais são os meus bloqueios e qual é o meu propósito, é o desenvolvimento desse livro. E o do Mineral Sideral, então, ele vem explicar que nós estamos inseridos em um programa. Por quê? Porque são décadas buscando essas informações e trabalhando para ter potenciais para entrar com essas informações na Terra. Porque essas informações novas, diferentes, complexas e profundas, elas não são entregues assim, de qualquer forma. Existem barreiras que protegem essas informações. Então, por exemplo, tem 7 barreiras com 7 guardiões, ou seus grupos de guardiões que protegem as informações que vão entrar na Terra. Então, para você trazer uma informação nova, como essas informações que eu quis ir buscando ao longo das décadas, então é necessário que você passe por todos esses guardiões. E esses guardiões, eles te testam no plano físico e no plano multidimensional. E eles avaliam se aquela informação pode entrar na Terra ou não. Eles avaliam se você vai ser capaz de trabalhar com aquela informação, se o teu campo vai suportar aquela informação, porque tudo que você busca, você baixa para o seu campo. Então, o seu campo tem que aguentar a carga energética daquela informação, porque senão você adoece ou você desequilibra. Por exemplo, tem pessoas que vão na medicina da ayahuasca, num ritual, numa cerimônia,
e a pessoa não dá conta da informação, que é a energia que ela acessa. E se ela tem alguma brecha para a esquizofrenia, esse processo se abre ali. Se ela tem uma brecha para um transtorno, uma síndrome, uma crise, esse processo pode se abrir ali. Então, é um processo muito sério, né, dessa medicina. Tem um vídeo sobre a primeira vez que eu fui aqui no canal. E então, o que acontece é que o campo da pessoa tem que suportar qualquer tipo de informação. Por isso, muitas pessoas não acessam informações novas. Por quê? Porque o campo dela não está pronto para suportar o peso energético que aquela informação trará. Às vezes, ela vai perder até o rumo da vida. Às vezes, ela vai ficar sem sentido. Às vezes ela vai desequilibrar, vai até ter febre, vai passar por algum movimento no campo intracelular diferenciado e infeliz, doentio. Por quê? Porque o campo não dá conta da informação que ela quis acessar, mas que ela forçou para acessar através de uma medicina, através de um processo, por exemplo, né? Porque na Terra nós temos hoje a maioria no antiprograma, a maioria trabalha para as trevas. Então, a pessoa quer acessar informações. Quando ela acessa quem ela realmente é, o estado de trevas que ela se encontra, ela muitas vezes se choca, não dá conta da informação, mesmo que seja inconsciente. Então, por isso, essas medicinas e processos forçados devem ser evitados. Qual é o natural? O natural é você trabalhar no passo a passo, no seu desenvolvimento dos níveis de consciência, no seu processo de equilíbrio intracelular físico dos chakras, trabalhar a sessão da Kundalini no tempo devido, né? Conforme você vai se transformando interiormente, reparando os erros cometidos, desenvolvendo o cognitivo, aplicando moral e ética no comportamento diário, para que o seu campo possa ir gradualmente se fortalecendo. Esse é o trabalho que eu faço com os meus cursos, para que o seu campo vá se fortalecendo e tendo estruturas para trabalhar ou ancorar, constelar informações diferenciadas. Então, hoje, sobre o lado de lá da vida, eu sei de coisas que, se eu disser, vocês vão ficar chocados. Então, só o que tem nos meus cursos mais aprofundados, como o Código 888, por exemplo, e Revelações Desconfortáveis, já deixa as pessoas um pouco, nossa. Aí a pessoa começa a puxar registros, né? Bem que eu imaginava que fosse mais ou menos assim. Eu não sabia que era assim, mas eu pensava do jeito que eu sei, não pode ser. Então, existem muitas outras coisas que acontecem após a morte do corpo físico, após deixarmos esse campo físico aqui, né? E seguirmos. Então, nós somos campos energéticos e esse campo energético, então, é recolhido pelas máquinas, certo? Quando a pessoa nem trabalhou o suficiente para ser interessante nem para as trevas e nem para a luz, certo? Por que não? Porque é uma pessoa que só sobrevive. É uma pessoa que só cuida do material, ela come, bebe, dorme, trabalha, sexo, TV. Então, assim, ela não tem proatividade, ela não trabalhou a sua autenticidade, ela não buscou a sua essência, ela não desenvolveu competências, habilidades. Então, assim, ela não é nem interessante para ninguém. Porque até as trevas, para trabalhar para ela quer seres competentes para fazer os ataques, né, os roubos de energia. E ela vive convidando uma série de seres, né? Mas existem seres que nem as trevas convidam. Então, por quê? Porque é uma pessoa morna. Lembra do que Jesus disse? Os mornos serão vomitados. Olha só, isso é muito forte, muito profundo, quer dizer, jogado para fora, ninguém se interessa por ele.
Então, que não seja você uma pessoa morna, que você seja uma pessoa que se desenvolve, que trabalha no seu dia a dia a fim de transformar-se para melhor a cada dia. 1% ao dia, 365% ao ano. E o ano passa rápido, né? Quando a gente vê, começou e acabou, a gente fez metas e projetos e muitas vezes não cumpriu. Então, o que acontece? Ficam vagando. Quem não é interessante para ninguém, não fez por merecer um recolhimento da luz, nem é interessante para as trevas, fica vagando pelos cemitérios, pelas ruas, pelas cidades, até que a Terra possui um sistema de máquinas de limpeza, um sistema pesado de máquinas de limpeza. E daí, quando esse sistema passa para fazer a limpeza, então aí é que recolhe todos esses seres, né? Então nós temos um romantismo de acreditar, morreu, descansou, não descansou mesmo. Se tem uma coisa que não acontece é descansar. Foi com Deus, também não foi. A Terra é um laboratório. Então, assim, aqui os seres podem fazer experimentos de todo tipo. É autorizado, compreenda isso, né? Então, nós temos trevas, luz, temos todo tipo de cultura, todos os seres. Olha para o planeta, a diversidade que é e a dificuldade que um dia será e está muito distante, transformar todas essas consciências e essas culturas numa unidade de pensamento onde todos se equilibram, onde todos se curam, onde não há mais doença. Então, onde termina a escassez e entra na abundância. Então, a dificuldade para unificar um planeta desse tamanho, povoado por muitas raças, de todos os tipos de trevas e luz, e trabalhando as consciências com crenças limitantes e crenças diversas que amarram a pessoa a uma existência medíocre. Então, essa passagem para o lado de lá, para a maioria, é uma passagem árdua, é uma passagem difícil, né? A maioria chora, reclama, lamenta, não sabia que já ia acabar, porque a gente vive como se fosse viver eternamente, mas eu posso partir hoje, você também, amanhã, mês que vem, nós não sabemos. Nós podemos partir a qualquer momento, é uma certeza absoluta que nós vamos, aqui na nossa linguagem, morrer, certo? Não sabemos o momento, pode ser daqui a pouco. E aí eu pergunto, você está preparado? Você está preparada? Você se trabalhou o suficiente para passar do outro lado e ser interessante para que a luz possa te recolher o seu campo energético, fazer a leitura e para que você possa ter oportunidade, seja de reencarnar novamente, mas não em dificuldades extremas, porque você já fez o seu trabalho, a sua tarefa de casa, a sua tarefa diária de reparação, de transformação, de desenvolvimento. Então você pode preparar com seus mentores uma encarnação melhor para você, ou você não trabalhou, então você não tem o direito de participar da preparação da sua encarnação. Ela é praticamente compulsória. Você é recolocado e numa situação mais difícil, mais complexa. Por quê? Porque às vezes nessa você teve condição financeira para estudar, você teve comida, você teve casa, mas você utilizou o dinheiro de forma avarenta ou de forma egoísta, ou viveu as ilusões da matéria, e você esqueceu que nós não somos matéria, que nós somos energia e que a gente passa muito mais tempo do lado de lá do que do lado de cá. Do lado de cá a gente passa pouco tempo, do outro lado a gente fica muito entre encarnações. Então, é mais importante, claro, nós temos que trabalhar, precisamos do dinheiro para sobreviver, de todas as coisas materiais, no limite necessário, sem exagero. Por quê? Porque daqui a pouco nós estamos do outro lado e aí a gente cai lá, por exemplo, escravo das trevas.
escravos. Gente, eu trabalho com libertação, com resgate em massa, né? E é muito triste, vai libertar e as pessoas estão ali escravizadas, acorrentadas mesmo, presas em grades. Por quê? Porque elas trabalharam para as trevas quando estavam aqui no campo físico, para o anteprograma, explicado no e-book de Atlântida Encontrada, né? Desde do paraíso até os dias de hoje, você vai entender lá no e-book de Atlântida o que aconteceu. Então, elas trabalharam para as trevas enquanto estavam aqui no campo físico, para quê? Para obter dinheiro, benefícios, relacionamento, enfim. Abertura de caminhos para ilusões da matéria, né? Para prazeres momentâneos, a busca eterna da dopamina. E quando ela passa do outro lado, ela é escrava das trevas. Ela só não sabia, mas ela já era enquanto estava aqui. Então, são muitas possibilidades do outro lado que podem acontecer quando você não se prepara, quando você não vive a vida de forma consciente. A Terra tem 4 reinos, 4 elementos, então eu preciso saber o que eu estou fazendo aqui, como viver essa experiência, que é um programa, é como uma simulação de computador, é como um jogo. Então eu preciso saber as regras para poder jogar, para sair daqui com êxito. E eu preciso estar preparado o mais rápido possível, porque eu não sei quando eu vou partir. Nós achamos que às vezes estamos bem de saúde, vamos demorar para partir, quando de repente nós vemos aí pessoas que partem na infância e na adolescência, no início da idade madura, a qualquer momento, certo? Então, o dia de finados, ele vem como uma conscientização para pensarmos, eu estou com a consciência tranquila, eu estou pronta, eu estou preparado para essa partida? Por exemplo, se ela acontecer daqui 30 dias, eu tenho 30 dias para alavancar, para acelerar aí todo o meu trabalho de reparação, para sair daqui com ficha limpa. É pouco tempo. Se eu tenho anos ou décadas, ainda assim é pouco tempo. Porque pode ver até hoje, alguns conseguiram um desenvolvimento grande, mas a maioria não. A maioria está preso na rotina, amarrado em padrões disfuncionais, doentios, infelizes, de desequilíbrios, né? Transtornos, síndromes, crises e etc. Então, é um dia de reflexão profunda para que a gente possa analisar a nós mesmos, né? Independente das suas crenças e do movimento que você faz nesse dia, mas a análise de si mesmo. Eu não sei o que se passa com o ente querido que passou do outro lado, mas eu sei o que se passa aqui comigo e o que eu posso fazer agora para ser uma criatura melhor, a fim de passar para o outro lado de uma forma mais decente, de uma forma mais equilibrada, né? E não ficar vagando por aí, apegado às coisas, atacando as pessoas, vampirizando a energia das pessoas, simplesmente porque não sei nada sobre a vida após a morte. Então, fico perdido, vagando, certo? Até as máquinas de limpeza recolherem o meu campo energético e muitas vezes reciclar esse campo. Recicla, desintegra tudo, e tem gente que diz, é bom que desintegra mesmo. Não é assim, a desintegração não é um processo fácil. É um processo extremamente doloroso, certo? Tanto que seres que destroem planetas, atacam pessoas e tudo, e uma série de seres e raças que estão aqui dentro, encarnados e desencarnados, estão na última encarnação. Por quê? Porque foram designados para desintegração, porque vez após outra nunca se melhoraram e nunca fizeram bem, e nunca nem sequer respeitaram os outros seres, e eles imploram nos conselhos, eu participo de centenas de conselhos planetários e cósmicos, eles imploram nos conselhos para ter mais uma chance. E muitos aqui na Terra estão nessa última chance. E o que é que estão fazendo de diferente? Essa última chance é para provar que você muda, mas não é na palavra, nas ações, né? Então, um grande dia de reflexão. E
Então você encontra essas informações todas, né, no livro do Mineral Sideral, como funciona o programa no qual estamos inseridos, todas as regras, todos os níveis do campo intracelular ao cósmico, tá? O e-book de Atlântida Encontrada traz para você desde o paraíso, o que é esse paraíso, como foi essa queda até os dias de hoje, a questão do antiprograma, né? E eu estou nesse mês oferecendo um pacote com 12 cursos, são todos os cursos e mini cursos que tem no site, exceto livros e e-books, tá? Que a Hotmart não deixa incluir. Então, todos os cursos e mini cursos que tem no meu site, rosineidebelo.com, por um único valor de troca. Imperdível para você trabalhar esse processo. Vou falar aqui rapidamente o que está incluso, certo? O código 777, por quê? Porque ele tem técnicas prontas, jornadas, para que você possa aplicar para harmonizar os 7 chakras todos os dias. 7 técnicas para cada um dos 7 chakras, para que você possa aprender a harmonizar e compreender o chakra está conectado com as áreas da vida. Então, não tem nada mágico que você possa fazer que você se equilibra de uma hora para outra. Eu fiz uma meditação para equilibrar os chakras. Não existe. Ou você se transforma interiormente, muda todo o seu comportamento em todas as áreas da vida, ou você vai viver com os chakras desequilibrados, o que gera doenças, desequilíbrios e travas em todas as áreas da vida. Então, o código 777 está incluso inteiro para que você possa, então, compreender como se harmoniza os chakras, como se sustenta isso, como se dá o ancoramento do corpo de luz, do corpo criogênico e essa ascensão da Kundalini, de uma forma profunda, trabalhada, de uma forma que exige a sua transformação. Código 888 tem conteúdos profundos e avançados de todos esses conteúdos, certo? Você precisa clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo, também está no Instagram, no Facebook, para que você possa ver o conteúdo do código 888, porque ele é muito extenso, eu ficaria aqui meia hora falando. O curso Desenvolvendo o Feminino até retornar ao sagrado, ao equilíbrio, que trabalha com 8 arquétipos e também com 4 polaridades de cada arquétipo, tá? É meu TCC de psicologia, para que você entenda que você, queira ou não, consciente ou inconsciente, você está constelando, ou seja, ancorando arquétipos. Aqui eu trabalho com os arquétipos de 8 deusas. São energias, né? São seres que representam energias poderosas para cada uma das áreas da vida, mas você pode, depois que você aprender as polaridades do arquétipo, você pode trabalhar no seu interior com o arquétipo que você quiser, compreendendo que ele tem polaridades do caráter elementar negativo, positivo, transformador, positivo e negativo. O que acontece é que às vezes você está conectado a um arquétipo, uma energia no caráter negativo, ou seja, disfuncional, infeliz, doentio. E isso trava a tua vida e você procura e você não encontra onde está essa trava. Então, esse curso Desenvolvendo o Feminino, mas é para todas as pessoas, ele ajuda você a compreender nas 8 áreas da vida onde você pode estar travado. Às vezes você quer coisas que são ambíguas, então você quer uma coisa que é negativa no arquétipo, uma que é positiva no outro, mas um trava o outro, uma energia trava a outra e a sua vida não anda. Como quebrar padrões destrutivos e criar novos hábitos, também é um trabalho que envolve psicologia, neurociência. Então você vai aprender a identificar padrões destrutivos e disfuncionais na tua vida e como você faz para mudar. Tudo muda quando tudo muda. Parece fácil, mas não é. Entendendo e trabalhando com os eus multidimensionais e principalmente com os eus negativados. Então isso é muito importante. Como se formam os eus multidimensionais?
Da onde vem? Por que eles estão negativados e conectados ao meu campo? Então eu preciso aprender isso para trabalhar com essas informações, porque você é o conjunto do seu grupo de eus multidimensionais. Se a maioria está negativada, a sua vida estará disfuncional. Mistérios do campo energético, entra aqui toda a explicação de tudo que está incluso na leitura energética, a explicação de todas as instâncias do seu campo energético para você compreender como equilibrá-las, como tratá-las, como transformá-las, ressignificá-las, transmutá-las. Acordos e quebras de contratos energéticos, acordos que podem ser com a luz ou com as trevas, compreender esses acordos e ver como é possível mudar ou não, e quebras de contratos com as trevas, caso você queira quebrar, né, para que você possa seguir adiante. Mas tem complexidades nisso e é necessário entender como equilibrar a geometria do campo. O campo tem uma geometria base que tem que ser equilibrada todos os dias. Então aqui você vai compreender o que consta nessa geometria básica. O algoritmo planetário, a vida sim tem lógica, tá? Tem um sentido para a vida, tem uma lógica de passos. O algoritmo é uma sequência de passos que nós passamos a cada movimento na vida. Rodamos esse algoritmo. Tem quem roda muitas vezes, tem quem roda ele rápido e alcança resultados rápidos, tem quem para num ponto e fica lá travado e não entende porque a vida não vai para frente. Então precisa entender esse algoritmo planetário que Metatron passou, que ele rege o funcionamento da vida no planeta Terra. Morte e renascimento é um alinhamento para transformação interior. A gente fala muito, eu quero morrer e renascer, mas para morrer tem que desapegar, tem que abrir mão de muita coisa, porque senão não abre espaço para um renascimento. O caminho da ascensão, e entra também revelações desconfortáveis, que são informações que elas são profundas, muito diferentes, que eu acessei, assim como o livro do mineral sideral, assim como outras informações referentes ao planeta Terra. São informações delicadas que podem ser entregues nesse pacote, como também o código 888. Por quê? Porque é um pacote. Então a pessoa vai ter embasamento profundo e avançado suficiente para compreender essas informações gradualmente, conforme ela vai estudando. E, além disso, eu, na verdade, não coloquei, mas ainda entra, que está dentro do código 777, ainda entra o curso Equilibrando os 4 Elementos no Corpo e na Vida. Por quê? Porque a Terra tem 4 elementos, terra, água, fogo e ar. Esses 4 elementos estão conectados ao nosso campo intracelular, campo físico, né, emocional e mental. Então, se você não equilibra os 4 elementos, né, no seu excesso ou na sua falta, nos seus chakras, os chakras não se harmonizam. Se você não equilibra na sua vida, a vida também não caminha. Então, está aqui na descrição, é um pacote de 12 cursos por um preço único, tá? Você pode parcelar em até 12 vezes. Você pode fazer perguntas pela plataforma da Hotmart, eu vou respondendo conforme as perguntas vão entrando para mim. E nós faremos também uma aula ao vivo, talvez no mês de dezembro, talvez no mês de janeiro, que é onde as pessoas já viram um pouco do conteúdo para poderem fazer perguntas diretas e objetivas dentro dos seus processos de estudo e transformação. E todo valor de troca me ajuda com centenas de animais que eu cuido sozinha. Então, toda a minha honra e toda a minha gratidão a quem puder se dar essa oportunidade e também me apoiar nesse trabalho solidário, fraterno, né, compassivo com os animais. Então, o link está aqui na descrição e logo mais estará no site também. Esse pacote estará disponível durante esse mês de novembro. Boas reflexões para esse dia de finados
que você possa refletir e se perguntar: se eu fosse partir amanhã, a minha consciência está tranquila? Eu estou pronto? Eu estou pronta? Namastê.